Fala galera que acompanha o canal Desvio Bússola, bem-vindos mais uma vez. Meu nome é Cláudio Fonseca, eu sou piloto real, atualmente voando o 777 e hoje nós vamos responder perguntas dos inscritos. Na verdade eu recebi essa foto de um dos inscritos e o inscrito quer saber um pouco mais aí sobre os sistemas e os botões que ele circulam. Então, para isso, eu vou utilizar o 737 da Zibo e o X-Plane que vocês estão vendo no momento. Então, vamos lá para o nosso Overhead Panel. Aqui do lado superior esquerdo, nós temos o painel de controle de voo, que nós utilizamos basicamente a parte de cima em condições não normais. No caso de perda do sistema hidráulico, a gente tem como configurar aqui o sistema Standby para suprir aí o leme, tanto em caso de perda do sistema A, do sistema B ou de ambos. Logo abaixo nós temos alguns controles dos spoilers, na verdade isso é apenas utilizado pela manutenção no solo. Já aqui do lado direito nós temos as indicações do sistema Standby e logo abaixo uma opção alternada de extensão e recolhimento de flap. Se você perder o sistema hidráulico que comanda os flaps, existe aqui um sistema alternado, é um sistema elétrico, e basicamente você passa esse sistema alternado para a posição armado e aí depois você utiliza o switch do lado para cima para recolher flap e para baixo para estender o flap. Nós temos também aqui um switch de yaw damper e esse yaw damper é um sistema que estabiliza a cauda da aeronave lateralmente. Basicamente, ele mantém um certo controle no leme, tanto em voo manual como em voo automático, para evitar que a cauda da aeronave fique balançando para a direita e para a esquerda. Logo abaixo, nós temos o painel de navegação e de displays, e todos esses switches eles funcionam basicamente da mesma forma. A posição normal é a posição central, e caso você tenha algum problema com algum desses sistemas, você pode dizer para a aeronave utilizar apenas o lado esquerdo ou apenas o lado direito. Então, por exemplo, nós temos um switch aqui de Control Panel. Esse switch de Control Panel, ele refere-se a esses dois painéis que eu vou mostrar agora aqui para vocês. Ó. Esse aqui é o Control Panel esquerdo e esse aqui é o Control Panel direito. Então, tudo que a gente mexer aqui do lado esquerdo vai ter efeito do lado esquerdo da aeronave, tanto no PFD como no ND. Tudo que a gente mexer aqui do lado direito vai influenciar aqui no nosso lado direito. Vou dar um exemplo. Aqui no nosso Navigation Display, nós temos os aeroportos aqui representados em azul. Se eu apertar na tecla aqui aeroportos, os aeroportos somem. Se eu apertar aqui em aeroportos, os aeroportos aparecem. Note que eu mexi no lado esquerdo, apenas funciona aqui do lado esquerdo. Da mesma forma aqui do lado direito. Eu aperto em aeroportos, eles somem. Se eu apertar em aeroportos novamente, eles voltam. Apertei, sumiu. Notem que lá do lado esquerdo eles ainda continuam, ou seja, cada lado controla o seu lado. A opção é, se um desses painéis deixa de funcionar, você tem a opção de controlar os dois lados com um painel só. E aí aqui em cima você vai dizer para a aeronave qual painel você quer que controle. Então, no caso, digamos que a gente teve uma pane do lado direito, pane aqui do lado 2. A gente pode colocar esse switch ambos no 1, e aí todas as seleções que a gente fizer aqui do lado 1, elas vão servir para o lado esquerdo e também para o lado direito. Eu vou apertar agora no botão de aeroportos, e aí vocês vão ver que os aeroportos vão sumir dos dois lados e não somente aqui do lado esquerdo. Então apertei aqui em aeroportos, notem que sumiu aqui do lado esquerdo, sumiu aqui do lado direito. Como eu só estou utilizando o lado esquerdo, então tudo que eu fizer aqui do lado esquerdo, todas as informações que eu apertar do lado esquerdo, vai funcionar também do lado direito. Então, é uma opção de comandar aí os sistemas apenas de um dos lados. Então, a posição normal é em normal, cada lado comandando o seu. Depois, ele pediu aqui sobre Equipment Cooling. O que é isso? Nós temos alguns computadores mesmo, alguns sistemas que fazem a aeronave funcionar e dão todas as informações aí para as telas. E nós precisamos de um
sistema que refrigere aí esses computadores? Basicamente, existe um ventilador que joga ar resfriado para esse compartimento e um outro ventilador que tira o ar quente desse compartimento. Então, do lado esquerdo aqui nós temos o supply, que é o ventilador que está jogando o ar frio para esse compartimento, e do lado direito nós temos o outro ventilador que chama o exhaust, que está tirando então o ar quente desse compartimento. Na prática, nós temos 2 ventiladores que jogam ar frio e 2 ventiladores que tiram o ar frio desse sistema. Normalmente os switches ficam na posição normal, um desses ventiladores funcionando a cada momento. Se a gente baixar esse switch para alternado, a gente está basicamente utilizando o outro ventilador. Então, digamos que um dos ventiladores, o ventilador normal, teve uma pane, então nós não temos mais ar frio indo para esses equipamentos. A gente pode baixar esse switch para posição alternado e agora a gente está utilizando o segundo ventilador que levaria ar frio para resfriar esses equipamentos. Da mesma forma, digamos que o ventilador que estava tirando o ar quente desse compartimento deixa de funcionar, nós temos um segundo ventilador e aí a gente chama ele de ventilador alternado e a gente passa esse switch para baixo para alternado, para ter esse ventilador funcionando novamente. Beleza? Então, é para isso que funciona esses switches aqui do meio. Já aqui do lado direito, do lado superior, nós temos um switch que funciona apenas para verificação de temperatura. E como funciona esse switch? Ele tem 7 posições. As 3 primeiras posições, eles nos dão a informação de temperatura no duto antes de chegar na respectiva zona. Por exemplo, o ar-condicionado que está saindo lá das máquinas de ar-condicionado estão vindo para a cabine de controle e estão passando pelos tubos da aeronave. Logo antes de chegar na cabine de controle, está nos indicando aqui 22 graus. Se eu passar esse switch para a próxima posição, ele vai me dizer que também nos dutos que levam o ar-condicionado para a cabine dianteira, o ar está passando nesses dutos a 22 graus. Da mesma forma, o ar-condicionado que está passando pelos dutos e indo para a cabine traseira está passando também por esses dutos na posição de 22 graus. Ou seja, são 3 temperaturas que nos dão a indicação da temperatura no duto do ar-condicionado. Ou seja, lá nos canos do ar-condicionado que levam para cada uma das respectivas zonas. Depois, as próximas 2 seleções é realmente a temperatura que está na parte dianteira da cabine. Pode ver que está um pouquinho maior, passou aqui para 23 graus. E também a temperatura do lado da parte traseira da cabine também está por volta aí de 23 graus. Então, essas outras 2 seleções é a temperatura lá na cabine. As 3 seleções anteriores eram as temperaturas nos dutos de ar antes de chegar nessa cabine. E as 2 últimas seleções que a gente tem é a temperatura do ar que está saindo lá da PEC, ou seja, lá da máquina de ar-condicionado, a quanto o ar-condicionado está saindo lá da máquina de ar-condicionado direito e o quanto de temperatura do ar está saindo lá da máquina de ar-condicionado direito. Então, fazendo o caminho reverso, o que nós temos? Um ar-condicionado saindo da máquina de ar-condicionado esquerdo em torno de 22 graus. Um ar saindo lá da máquina de ar-condicionado direito também a 22 graus, e aí nos dando uma cabine traseira a uma temperatura em torno de 23 e uma cabine dianteira em torno de 23. Se a gente quiser saber o ar no meio do caminho entre o sistema de ar-condicionado e as cabines, nós temos aqui os dutos. E aí a temperatura no duto normalmente é um pouquinho mais baixa do que a temperatura na cabine em si. Para controlar cada uma dessas temperaturas,
a gente utiliza aqui esses botões de ar-condicionado, esses 3 botões que nós temos aqui embaixo. Aqui para controlar a temperatura na cabine, no cockpit, aqui para controlar a temperatura na parte dianteira da cabine de passageiros e aqui para controlar a temperatura na parte traseira da cabine de passageiros. Tá? Então, basicamente é assim que o sistema funciona. Nós temos aqui mais um switch chamado de Trim Air. O que é Trim Air e como o sistema de ar-condicionado funciona? Eu coloquei aqui uma temperatura menor no cockpit, uma temperatura um pouco maior na parte dianteira da cabine e uma temperatura maior ainda na parte traseira da cabine. Então, o que o sistema de ar-condicionado está tentando fazer no momento? No momento, ele está tentando fazer sempre ar na menor temperatura que eu solicitei. Vamos dizer aqui, no caso, 16 graus. Então, os ar-condicionados vão produzir temperatura aí em torno de 16 graus. Mas eu não quero 16 graus na parte dianteira da cabine. Eu quero, digamos, 19. Então, essa válvula Trim Air vai modular um pouco de ar quente para que o ar-condicionado atinja 19 graus no caminho em direção à área dianteira. Já na área traseira, eu pedi aqui 23 graus. E aí, essa Trim Air vai adicionar um pouco mais de ar quente logo antes de chegar na parte traseira. E aí, nós vamos ter a parte traseira um pouco mais aquecida. Então, basicamente, o que as PECs aqui fazem? Elas tentam nos dar a menor temperatura. E aí, depois, essa Trim Air é que joga um pouco de ar quente nas respectivas zonas que precisam de uma temperatura um pouco maior, conforme eu selecionei. Normalmente a gente deixa as seleções todas em automático e na parte central, o que nos dá aí algo em torno de 22 a 23 graus. Então, você sempre vai ter as PECs tentando dar aí para você, tentando produzir um ar aí a 23 graus para manter a temperatura da cabine em torno de 23 graus. Logo abaixo aqui ele também circulou, nós temos os Recirculation Fans. Esses também são ventiladores que reaproveitam o ar que passou pela cabine. Então o ar-condicionado, que veio lá das máquinas de ar-condicionado, entrou na cabine numa determinada temperatura que a gente já viu o funcionamento, e eles são coletados por esses ventiladores, eles passam por filtros para limpar esse ar, e aí um pouco desse ar é jogado novamente para a cabine. É como se você tivesse um sistema de recirculação do ar. Ou seja, na cabine você vai ter um pouco de ar novo e um pouco de ar recirculado. Basicamente, a cada 6 minutos, sempre você vai ter um ar completamente novo na cabine, é assim que o sistema foi desenvolvido. Então, basicamente, a gente deixa sempre os Recirculation Fans na posição automática. Existe a posição off, porque caso você tenha algum tipo de fumaça na cabine, o checklist vai pedir para você que você desligue esses ventiladores que recirculam o ar, para que você não recircule esse ar com fumaça. Beleza? Basicamente é assim que funciona esses equipamentos aí, que o nosso inscrito estava com algumas dúvidas e queria entender um pouco mais. Foi uma explicação breve aí, eu entendo que talvez tenha ficado outras dúvidas ou outras dúvidas tenham surgido. Se vocês tiverem dúvidas específicas sobre cada um desses sistemas aí, eu sempre estou na escuta aí, disposto a criar um novo vídeo ou responder vocês nos comentários. A todos, obrigado pela atenção e até a próxima. Um abraço.